Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 4, versículo 1. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois dele foram. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Aleluia. Levante a sua Bíblia ou a sua mão, fala comigo assim: meu Deus, nesta noite, eu te peço, fala comigo, através da sua palavra, que essa palavra possa ser uma semente plantada ao meu coração. Senhor meu Deus, fala que o teu servo ouve. Amém. Ocupando a sua mão, uma linda salva de palmas para louvar o nome do Senhor Jesus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, prestem bastante atenção. Nós estamos aqui nesta noite, nós estamos no encerramento da campanha, e a campanha é prosperando no deserto. É meio que uma palavra controversa a gente dizer essas palavras, prosperar no deserto. É meio que uma impossibilidade prosperar no deserto. Mas essa impossibilidade, ela é dada a pessoas que conseguem enxergar apenas com os olhos da carne. Porque com os olhos da fé, é possível nós prosperarmos no deserto. Amém? Meus irmãos, quando nós colocamos o nosso coração na palavra do Senhor, eu vejo que é a palavra de Deus que muda a nossa vida. Eu vejo que é a palavra do Senhor que muda a nossa história. Eu vejo que nós estamos nessa noite dentro dessa igreja porque um dia foi pregado a palavra para nós. Nós estamos hoje cultuando ao Senhor porque um dia Jesus veio nessa terra e Ele pregou a palavra. A Bíblia Sagrada, ela existe porque Deus levantou homens que pregaram a palavra do Senhor. Então eu entendo que tudo aquilo que foge da palavra do Senhor, logo Deus já não está nisso. Quando eu analiso a palavra de Deus aqui, e Deus falando que Jesus foi ao deserto, uma das primeiras coisas que eu vejo é que se Jesus foi levado ao deserto, com certeza eu e você seremos levados também. Se Deus não poupou seu único filho, aquele que era santo, se Deus não poupou Jesus de Nazaré, com certeza eu e você também iremos ao deserto. Precisamos estar alicerçados na palavra do Senhor, para quando chegarmos ao deserto, nós lutarmos lá no deserto e vencermos. Se eu perguntasse dentro da igreja aqui, quem levou Jesus Cristo ao deserto, talvez alguém ia falar, Satanás, o diabo, ele que levou Jesus ao deserto, mas não foi. Quem levou Jesus Cristo ao deserto foi o Espírito, foi o próprio Espírito Santo. Ele fala, e o Espírito levou Jesus ao deserto. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. A Bíblia ele não fala que foi Satanás, foi o próprio Espírito. Eu vejo que Deus agradou levá-lo até aquele deserto. E lá no deserto Jesus, ele faz uma coisa que muitas das vezes é ensinado dentro das nossas igrejas de forma errada. O que Jesus faz? Jesus, ele jejua 40 dias e 40 noites, podemos dizer assim. E no final do seu jejum aparece quem? Aparece Satanás. E Satanás fala com ele, transforma essas pedras em pães e coma. Jesus então fala, mas está escrito.
Jesus não menciona o versículo e o capítulo, mas eu faço questão de dizer o capítulo e o versículo. O capítulo está em Deuteronômio, no capítulo 8 e no versículo 3, onde Deus fala: eu levei vocês para o deserto, para que vocês sejam tentados, para que vocês entendam que não só de pão viverá o homem, mas viverá a palavra que sai da boca do Senhor. É interessante nós analisarmos essas palavras. A Bíblia aqui não está dizendo que o que nós precisamos, a Bíblia não está falando que o que nós necessitamos é de louvor. A Bíblia não está falando que não só de louvor viverá o homem. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala não só de oração que viverá o homem. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala que o homem vai viver de Jesus. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala que nós vamos viver de tapinha nas costas, não. A Bíblia não fala que nós vamos viver de reuniões dentro da igreja, não. A Bíblia não fala que nós vamos viver, quem sabe, de congresso, não. Mas a Bíblia faz questão de falar que nós vamos viver é pela palavra do Senhor. É por ela que nós vivemos. É por ela que nós vivemos. Aleluia! É por isso, meus irmãos, que muitas das igrejas por aí, elas já não querem mais pregar a palavra do Senhor. Elas já não separam mais tempo para a palavra do Senhor. Igrejas por aí, meus irmãos, que cantam muito, oram muito, jejuam muito, mas a palavra, ela está sendo diminuída. A palavra são palavras pequenas. Pastores que não se comprometem com a palavra. Evangelistas que não se comprometem com a palavra. Grupos de mocidades, eles querem cantar, querem orar, mas não se preocupam com a palavra. Meus irmãos, eu quero dizer para você, o que Deus fala que nós vamos viver é pela palavra. É a palavra que cuida, é ela que transforma, é ela que cura. Então precisamos nos agarrar na palavra do Senhor. Aleluia. Você quem sabe, porque o Espírito Santo testifica que alguém está jogando fogo aqui, mas nós não estamos jogando fogo acima desse altar, mas nós viemos aqui nessa noite, não é para brincadeira, eu vim aqui para coisa séria, eu vim para pregar a palavra do Senhor, eu não vim aqui para passar a mão na cabeça, eu não vim aqui para julgar alguém, eu não vim aqui para condenar não, mas eu vim aqui nessa noite para ensinar o verdadeiro evangelho a essa igreja. Não que alguém vai falar, quer dizer que nós não aprendemos o verdadeiro evangelho, não. Mas eu estou dizendo isso para que você entenda que o nosso compromisso é de pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho de palavra. Porque a palavra de Deus, quando ela é profetizada, tem poder para mudar a história. E a história vai ser mudada hoje. A nome de Jesus. Meus irmãos, preste atenção. Deus vai falar conosco aqui nessa noite, primeiramente. Quando Jesus foi para o deserto para jejuar, sabe o que acontece lá no deserto? Jesus jejua 40 dias e muitas pessoas dentro da igreja têm a coragem de falar essas palavras, ensinando coisas erradas. Por exemplo, se você perguntar a uma pessoa, a maioria dos crentes vão responder essa palavra. Quando o demônio não sai dentro da igreja, por que não saiu? É porque está faltando jejum e oração, porque a Bíblia fala que essa casta de demônio só sai por jejum e oração. Mas quem ensinou isso dentro das igrejas? Ensinou erradamente. Quem pronunciou isso e começou a pregar dentro da igreja isso, que o demônio só sai por jejum e oração, essa pessoa, ela não leu a palavra de Deus, essa pessoa não agarrou na palavra do Senhor, essa pessoa estava fora da palavra do Senhor e ensinou algo errado dentro das igrejas. Meus irmãos, prestem atenção, vamos aqui aprofundar dentro da palavra do Senhor. Quando eu vejo Jesus Cristo de Nazaré, lá no monte da transfiguração, e no monte da transfiguração, Jesus ali, ele chamou Pedro, Tiago e João. Quando ele desce do monte da transfiguração, ele desce e lá no pé do monte tem 9 discípulos. Os 9 discípulos estão ali, lá no livro de Marcos, no capítulo 9, versículo 14.
Eles estão ali discutindo entre si. Estão os fariseus, os escribas, eles estão interrogando os discípulos. Eles estão ali num debate. Era uma multidão, eram pessoas ali debatendo com os discípulos. Era uma briga, era uma contenda, era briga de palavras. As pessoas ali, os discípulos debatendo com os escribas e fariseus. Estavam ali, meus irmãos, todos ali, meus irmãos, falando com os discípulos, interrogando a eles. E de repente acontece uma coisa. Eles olham e veem Jesus acabando de descer do monte. E descendo do monte ali, eles ficam espantados. E Jesus Cristo olhando para aquela multidão e vendo o debate deles, Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo? Quando pergunta o que eles estão discutindo, sabe o que acontece? Os fariseus não falam nada, os escribas não falam nada, os discípulos não falam nada, e o homem que se anuncia ali e vai falar alguma coisa. Primeiro parece que eu quero falar dentro dessa igreja, é que pessoas podem debater conosco, pessoas podem se levantar contra a nossa vida, pessoas podem tentar se humilhar, pessoas podem ter mais tempo de ministério que você e tentar te envergonhar, dizer que você não pode fazer isso ou aquilo, falar que você não tem unção, que Deus não está na sua vida. Isso fala com o homem. Mas quando Jesus chega, o fariseu não tem coragem de falar com Jesus. Escribas não tem, e os discípulos respeitam. Jesus é Senhor. Aleluia! Então o homem fala com Jesus: Jesus, eu estava aqui e os teus discípulos não puderam expulsar o demônio, não puderam expulsar do meu filho, porque o meu filho, ele é mudo. E de quando o demônio pega, ele fuma pela boca, ele range os dentes, e os seus discípulos não puderam expulsar. Aleluia! Aqueles homens ali interrogavam Jesus sobre ele, interrogavam os discípulos dizendo: por que você não expulsou? Deus não está na sua vida, o que está acontecendo? Por que Jesus consegue e você não? E aquela contenda, aquele debate, aleluia! Mas de repente Jesus chega, todos ficam espantados. Quando Jesus chega na história, tudo muda. Quando Jesus chega na história, tudo muda de lugar. Quando ele chega para resolver, ele vai resolver o seu problema nessa noite. Aleluia! Então, meus irmãos, Jesus Cristo olha para aquelas pessoas ali, olha para os discípulos, olha para os fariseus, olha para os discípulos. Então Jesus fala: ó geração incrédula, até quando estarei convosco, ó geração incrédula? E ele fala para aquele homem: você crê que eu posso fazer algo por você? Aquele homem vira para Jesus e fala: eu creio, Jesus, mas Jesus ajuda na minha incredulidade. Jesus vai, resolve o problema para aquele homem, aleluia, e a vitória chega naquele lugar. E depois os discípulos perguntam para Jesus: porque nós não podemos expulsar esses demônios? Aí Jesus Cristo fala: essa casta de demônio não sai senão por jejum e oração. Mas só que os discípulos ali, quem sabe não entendeu, quem sabe alguém que ensinou a palavra não entendeu. Mas a resposta de Jesus não é lá aonde fala que os demônios saem por jejum e oração, não. Jesus olha os discípulos que não conseguiram expulsar o demônio, e Jesus fala: ó discípulo, ó geração, ó povo, vocês são incrédulos, vocês não expulsam o demônio porque vocês são incrédulos. Sabe o que faz com que o demônio não vá embora? É a incredulidade. Aleluia! É a incredulidade na vida das pessoas que impede de expulsar o demônio. Aleluia! Então Jesus fala: essa casta de demônio não sai senão por jejum e oração. Sabe o que Jesus estava falando? Porque o jejum é quando nós quebramos a carne e nós fortalecemos o espírito. Por isso, no jejum,
nós não comemos, nós não bebemos, nós mortificamos a carne, então nós desprendemos o lado carnal e o lado espiritual se aproxima de Deus. Aleluia. Aí quando você se aproxima de Deus, você ora, você aproxima-se de Deus, e quando você se aproxima de Deus, sabe o que vai embora? A incredulidade. Uma pessoa que jejua, uma pessoa que ora, ele deixa de ser incrédulo e começa a conhecer a Deus, começa a prestar atenção em Deus, começa a entender a Deus. Então, o que disputa o diabo? O que disputa Satanás? Não é jejum e oração, mas é uma pessoa que tem comunhão com Deus. O que disputa Satanás não é jejum e oração, mas é uma pessoa que sabe que o Deus dele é fantástico, que cresceu. Não tem mais cabeça, não tem mais vergonha, não tem mais cabeça, não tem mais vergonha, mas o Senhor é tira. Quem está entendendo, diga amém. Então, meus irmãos, o que expulsa Satanás não é jejum e oração, é credulidade. É a pessoa crer, é a pessoa ter meus irmãos, a ponto dela crer, aleluia. Mas as pessoas do nosso meio, elas estão mudando a liturgia do culto. As pessoas do nosso meio, meus irmãos, estão mudando a fala dentro do culto. Eu tenho pregado, meus irmãos, eu não falo isso aqui para me exaltar jamais, porque a exaltação tem que ser dada a Jesus, mas eu prego todos os dias, graças a Deus, toda semana, segunda-feira doutrina, só sexta-feira que a gente sai a violão, aleluia, de quarta a domingo a gente prega, graças a Deus por isso, e a gente encontramos igrejas desprovidas da palavra, igrejas de oração, igrejas de jejum, igrejas das mãos de louvor, mas a palavra é diminuída, portanto as pessoas são enganadas. Eu pergunto aqui dentro dessa igreja, e eu sei que as pessoas sabem, quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Quem sabe? Aleluia. Nós sabemos que o diabo é o pai da mentira. Aleluia. Você veio aqui na igreja para quê? Você veio para ouvir mentira ou você veio para ouvir verdade? Aleluia. Eu sei que você veio para ouvir verdade. Se você veio para ouvir verdade, quem é que tem que falar na igreja? Quem tem que falar é Jesus. Quem tem que falar é Deus. Quem tem que falar é o Espírito Santo. Aleluia. Mas sabe quem está falando dentro das igrejas, meus irmãos? É Satanás, é o diabo que está falando. Aquele homem lá que trouxe o filho dele ali, Jesus quando foi expulsado, Jesus não fez entrevista, Jesus não deixou falar. É uma falta de respeito dentro das nossas igrejas, que ele foi pessoa endemoniada a falar. É para aumentar a fé, não. O que aumenta a fé é a palavra de Deus, não é a palavra do diabo. Esqueça, meus irmãos, nós temos que orar, buscar a Deus, decreto, não tem decreto, tem que forçar, meus irmãos, é no Espírito Santo. Se o diabo é o pai da mentira, aqui ele não pode falar. Se o diabo é o pai da mentira, aqui ele não pode dizer. Tudo que ele falar é mentira, tudo que ele falar é engano, tudo que ele falar eu não vou acreditar. E ele é o pai da mentira. Se tudo que ele fala é mentira, por que ele vai falar dentro da igreja? Cai por terra, Satanás, dentro da igreja. Você não pode falar. Você não pode falar. Aleluia. Meus irmãos, nós temos que colocar fé em Deus. Sabe por que demônio se manifesta com frequência dentro da igreja? É porque a credulidade deles não está no Deus Todo-Poderoso. A pessoa que ele acredita em Jesus, na primeira oração que ele faz, Satanás vai embora. Satanás não pode mais cruzar essas portas. Quem é Satanás? Vai contra a palavra de um homem de Deus, na primeira oração vai embora. Aleluia. Sabe o que eu entendo, meus irmãos? É que Jesus fala que o que nós precisamos é da palavra de Deus, não é da palavra do diabo. O que nós precisamos na igreja não é de aumentar o tempo de libertação, não, é de aumentar o tempo aonde Deus fala, aonde Deus instrui, aonde Deus cuida, aonde Deus fala, aonde Deus trabalha. Aleluia. No deserto, Jesus, sabe o que Jesus fez? Jesus falou assim: olha, o diabo vai vir para me tentar, e eu sei de uma coisa, eu vou me aproximar de Deus. Ele se desprendeu do lado da carne e aproximou-se de Deus para ser crédulo. Aleluia. Pessoas falam desse jeito: se eu tiver um jejum há 4 meses atrás e o diabo vir na minha vida, eu tenho poder de expulsar ele por conta do jejum de 4
meses atrás. Eu quero dizer para você, não é nada disso, não é nada disso. Sabe como é que expulsa Satanás, meus irmãos? É quando você acredita em Deus. Tem pessoas, meus irmãos, que às vezes quem sabe não jejuou um dia, 2 dias, 3 dias, mas ele vive em obediência, ele ama, ele cuida do seu próximo, ele dá o dízimo, ele é uma pessoa íntegra, ele tem ganhado alma, ele tem de proferações 3 da manhã, talvez não jejuou, mas ele conhece Deus cara a cara com o outro, que não tem pra capeta na vida dele, não tem pra capeta na vida dele. Aleluia! Eu estou falando da palavra do Senhor. O verdadeiro jejum, meus irmãos, que nós queremos, sabe o que é? É aproximar do Senhor. Aleluia, aleluia. Olha só para você ver, criancinha aí de 3, 4 anos jejua, no jejua. Criancinha de 1 ano, 2 anos de idade jejua, no jejua. De qual sai o louvor? De onde sai o perfeito louvor? É da boca das crianças. Elas não jejuam, elas têm que se alimentar. A mãe não deixa elas ficar sem alimento, ela não jejua. Mas se uma criança que usada pelo Espírito Santo cantar, o louvor chega melhor ao céu. Aleluia! Eu quero em nome de Jesus que essa igreja entenda o que o Espírito está querendo falar dentro dessa igreja, porque Jesus não falou ide louvar, não. Nós temos que louvar sim. Mas a Bíblia não falou ide orar, não. Nós temos que orar sim. Ide e quem sabe fazer tanta coisa. Não, mas o que a palavra de Deus fala é ide e pregai. Falai do amor, pregai o evangelho. Pregai a palavra do Senhor. Eu estou falando de pregação da palavra, meus irmãos. Eu estou falando de obediência. Quem conhece a palavra de Deus, ouve a palavra do Senhor, é obediência a tudo. Quem conhece a palavra do Senhor, meus irmãos, é totalmente diferente. Você sabe do que eu estou falando. Com certeza você conhece alguém que ele porta a palavra do Senhor. O jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de honrar, o jeito de ministrar, o jeito de caminhar, o jeito de falar com as pessoas. Aleluia. É isso que eu vim falar aqui dentro dessa igreja nessa noite, é que nós precisamos, meus irmãos, é diminuir os louvores dentro da igreja, porque louvor é adoração. Nós precisamos de diminuir, sabe por quê? Por causa de uma coisa, é a palavra que sustenta, é a palavra que muda. Nós temos que adorar, sim, mas se eu perguntasse dentro dessa igreja, se você estivesse com Deus 2h30, de 7 horas da noite a 9h30, com Deus, com o próprio Deus do seu lado, o que você fazia? Você passaria falando, você passaria orando, você passaria falando, Deus, eu preciso disso, Deus, eu te adoro, ou você passaria essas 2 horas falando com Deus, eu não sei nada, eu não posso nada, eu quero ouvir, Deus, do Senhor, o que o Senhor tem para mim. Por isso nós precisamos da palavra, é para ouvir o que o Senhor quer, o que o Senhor tem, o que Ele pode, o que Ele faz, o que Ele cuida, o que Ele é Deus de Israel. Eu estou falando do Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. Eu não estou julgando o corpo. Eu não estou aqui, meus irmãos, falando aleluia, querendo humilhar ninguém. Não é isso, e jamais. Mas eu estou aqui como irmão de vocês. Eu estou aqui amando essa igreja, porque a Bíblia fala que quem ama corrige. Eu estou aqui, meus irmãos, olhando para cada pessoa aqui, falando com vocês, imaginando dentro de mim. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque um dia eu quero te dar um abraço lá no céu. Sabe por que eu estou falando isso aqui? É porque eu não quero ver Satanás se enganando. Sabe por que eu estou falando isso aqui? É porque o Deus de Israel, melhor do que eu, te ama com tanta precisão que preparou essa palavra para você. Agora eu vim aqui, meu Deus, para tragar as mãos a vocês. Eu vim aqui, meu Deus, é pedir você ore sim. Continue orando, continue jejuando, continue sim, continue louvando. Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos louvar sim. Isso, meus irmãos, são cartilhas do crente, mas nós não podemos jamais faltar com a palavra do Senhor. Nós levantamos dentro da igreja grupos de mocidade para cantar, nós levantamos 5 gerações para orar, procuramos, meus irmãos, tantas coisas, mas nós levantamos dentro da igreja um grupo de pessoas, quem sabe, para estudar, para ministrar, para aprofundar de tão profundidade na palavra, a ponto de quando chamaram para pregar, ele tem uma revelação de Deus dentro da palavra.
palavra. Aleluia. Meus irmãos, eu quero que vocês entendam. Precisamos alimentar da palavra, viver a palavra, comer a palavra, ver a palavra. Precisamos estar com Jesus. Jesus é a palavra, precisamos dele a todo momento. Então, em nome de Jesus, saia daqui nessa noite abençoado, alimentado, agarrado na palavra que Deus está falando com você. Não pode liberar o homem até a palavra da boca do Senhor. Aleluia, aleluia. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Eu quero dizer para essa igreja, meus irmãos, eu sofri muito para falar essas palavras aqui dentro dessa igreja. Deus tinha me dado essa palavra há 3 cultos atrás. Eu falei, Senhor, não, eu vou continuar ministrando aqui. Eu fui ministrando as outras pregações, mas essa pregação eu me tenho deixado os 3 cultos atrás. Eu lá em casa, Deus falou comigo, eu quero que você fale do meu filho Jesus, aonde ele jejuou. Eu quero que você fale para aquela igreja, porque eu quero tratar com aquela igreja na palavra. Aleluia. Algumas pessoas, quem sabe, podem se convencer através de palavras, sim. Se você não jejuar, você torna incrédulo. Se você não orar, você torna incrédulo. Mas não acha que Satanás cai por conta de jejum, jamais. É credulidade. Sabe o que é incredulidade? Incredulidade é quando nós colocamos a nossa fé ao contrário. A pessoa tem tanta, ela acha que não, mas ela tem tanta, ela crê tanto no diabo, que o diabo manifesta nela. A pessoa crê tanto no diabo, que naquele momento ali o diabo consegue fazer algo contra a vida dela. Mas nós precisamos crer, meus irmãos, é o contrário. A pessoa que crê em Deus, ele sabe que Satanás não pode tocar. A pessoa que crê em Deus, ele sabe que Satanás, ele não pode ter regalia alguma. Já estou encerrando. Satanás tem ganhado na nossa terra, ganhado na humanidade tantas coisas. É como se os filhos de Deus olhassem para Satanás e falassem, Satanás, isso nós não queremos, toma para você. A Bíblia fala que Jesus morava em Cafarnaum, na beira da praia, mas hoje crente na praia é pecado. Por quê? Porque a praia é do diabo. Quem foi falou que a praia é do diabo? Mas a praia é do diabo, sabe por quê? Os irmãos, os crentes, nós temos poder na nossa palavra, é o diabo. Toma a praia para você. Satanás pegou a praia, Satanás pegou a política, Satanás pegou tantas coisas nessa terra. Quem sabe Satanás até debocha, quem sabe ali numa conversa, quem sabe com Deus falando que nós estamos entregando na mão dele as coisas que Deus não deu. Temos que parar, meus irmãos, de entregar na mão do diabo qualquer coisa, porque a única coisa que Deus deu para o diabo, porque Deus é um ser amoroso, não podia deixar o diabo sem nada. A única coisa que Deus deu para ele foi o inferno, com muito carinho, mas falou, mas eu vou tomar a chave, aleluia. Esse é o meu segredo, esse é o meu segredo, esse é o meu segredo, aleluia. É por isso que nessa noite aqui eu prego, meus irmãos, com muito temor e tremor. É por isso que eu não me vergonho, meus irmãos. Eu não sou pregador, quem sabe, de muito retetel. Eu não sou pregador, quem sabe, de muito, meus irmãos, me fizeram, quem sabe, muitas coisas. Sabe por quê? Porque eu prefiro, meus irmãos, ficar alicerçado dentro da palavra do Senhor. Eu prefiro ficar alicerçado, sabe por quê? Tem pessoas orando por revelação dentro de Deus de amor, que não foram nem liberados, não passaram nem pelo teste da liberação. Tem pessoas entregando, meus irmãos, recados na porta da igreja. Isso está errado, sabe por quê? Porque a oportunidade tem que vir voltar. Se nós servimos ao mesmo Deus, Ele vai preparar uma oportunidade para você, para onde? É no altar. E se você tem uma revelação, uma visão, primeiro você tem que passar para o seu pastor. Eu aprendi assim, meus irmãos. Nós temos que estar alicerçados na palavra, na obediência. Por isso muitas pessoas erram, sabe por quê? Porque não examina as escrituras sagradas. Mas Deus escolheu essa igreja para vencer. Vamos nos agarrar na palavra, vamos vencer, vamos dar mão, vamos ser obedientes, vamos adorar a Deus, mas sabemos que é a palavra. Aleluia! Aleluia, 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 aleluia. E a palavra de Deus nessa noite para você é essa: filho, se alegre. Meu filho, se alegre. Nesse deserto você vai prosperar. Filho, se alegre. Nesse deserto, se você agarrar na palavra do Senhor, não tem pro diabo. Filho, se alegre. Se você deixar de ser incrédulo e passar a ser credo, passar a acreditar
pensar, ó geração, vamos deixar de ser incrédulo, vamos ser crédulos, vamos acreditar em Jesus de todas as formas, aleluia. Talvez alguma pessoa está dentro dessa igreja e está aqui como incrédulo. Eu acho que não é Deus que está falando, não. Eu acho que não é o Espírito Santo que está falando, não. Vamos parar com isso, meu irmão. Quando Deus coloca uma pessoa no altar para pregar e ele fala dentro da Bíblia, é Deus falando com ele. Hoje eu estou aqui pregando, mas amanhã será você aqui pregando a palavra do Senhor, porque Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar, Deus vai te honrar. Se tem alguém que acredita, cadê quem acredita? Agora o nome do Senhor Jesus. Eu estou ministrando essa noite porque eu tenho um compromisso com os irmãos. Aleluia, tenho compromisso com os irmãos com a palavra do Senhor. Já estou encerrando, já viu pessoas que chegam dentro da igreja e falam: eu não tenho compromisso com o irmão, eu tenho compromisso com Deus. Quem já ouviu falando isso? Meus irmãos, foge dessas pessoas, sabe por quê? Quem não tem compromisso com o seu irmão, não tem compromisso com Deus. Aleluia, aleluia. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que nós temos que amar a Deus e amar o próximo. E uma das qualidades do amor, sabe o que é? É que o amor não desiste. Aleluia. Se você não tem compromisso com o seu irmão, é porque você desistiu dele. Se você não tem compromisso com o seu irmão, é porque você acha que só você pode ir para o céu e ele não. E isso não está certo, meus irmãos. Sabe por que eu fui fiel a essa campanha aqui de 7 anos? É pelo compromisso da palavra empenhada. Eu vou fazer essa campanha em nome de Jesus. A palavra de Deus nessa noite é essa, meus irmãos. No deserto precisamos estar alicerçados na palavra do Senhor. No deserto precisamos estar agarrados na palavra do Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé, por gentileza. Aleluia. Vamos ficar de pé, por gentileza. Aleluia. Possa ser que alguém aqui talvez não queria ouvir essas palavras, mas eu quero dizer para os irmãos que foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Pastor, essa palavra vai me matar? Não, jamais. Essa palavra é para mudar a sua vida. Essa palavra é para mudar a sua história. Essa palavra sabe para quê? Para você partir de hoje, você saber que Satanás ele vai sair, sabe por quê? É por conta da fé que você tem em Deus. Sabe para que essa palavra? É para você sair daqui transformado e lavado. Sabe para que essa palavra? É para Deus prosperar você no deserto. Vá falando com o Senhor. Vá dando glória a Deus, aleluia, minha irmã, meu irmão. Fala com Deus do que você precisa, do que você veio buscar. Porque Deus está aqui para te abençoar. Esse deserto vai tomando posse. Nesse deserto Deus está te prosperando. Nesse deserto Deus está te honrando. Venha, minha irmã, meu irmão, venha. Aleluia. Toma posse. Toma posse. Aleluia! Há o poder do Espírito Santo! Há o poder do Espírito Santo! Deixa Deus cuidar, meu irmão! Deixa Deus cuidar, meu irmão! Fala com Deus, fala em língua estranha! Fala com Deus, aleluia! Satanás está sendo derrotado! Vai você fala comigo assim, meu Deus, bonito mais fraco, meu Deus, eu te peço que a partir de hoje, neste deserto, eu me agarro somente na tua palavra, Senhor meu Deus, que nesse deserto a incredulidade sempre esteja longe da minha casa, da minha família, do meu lar, da minha vida, porque eu creio que o poder de Jesus de Nazaré sobre a minha vida
é maior do que qualquer capeta, tranca-rua, desilibra de qualquer legião do inferno, porque a tua palavra afirma que pelo dedo do Senhor Satanás é expulso. Eu entendo que quando a minha fé é em Deus, é em Jesus, jamais Satanás vai me vencer, porque eu estou agarrado, alicerçado na tua palavra. Amém, Senhor.